Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre quem são os verdadeiros adoradores e o que significa adorar em espírito e em verdade, conforme a Bíblia diz naquela passagem em que a mulher samaritana ela questiona o Senhor Jesus. Então, para iniciar nossa aula de hoje, eu convido você a ler o texto base dessa lição, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 ao verso 24. Acompanhe comigo. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, amados. Dando início ao nosso estudo de hoje, nessa pequena introdução, nós iremos abordar 3 palavras-chave que nós podemos destacar do texto que nós lemos. E essas palavras são adorar, espírito e verdade. O significado de adorar no Antigo Testamento, ela possui 2 palavras no hebraico que foram traduzidas por adoração, que significam a inclinação do corpo até o chão, conforme essa referência de Gênesis, capítulo 18, verso 2, quando Abraão recebe a presença de 3 anjos. Outras vezes, era o gesto de ajoelhar, como aconteceu com o rei Salomão, diante da congregação, em frente ao templo. Daí a referência de 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 54. Geralmente, a adoração ela estava relacionada também com ofertas, sacrifícios e música ou louvor com instrumentos, conforme essas referências que deixo para você estar agregando. Adorar em espírito, ela indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Fala de comparecer diante de Deus com sinceridade e numa disposição de ânimo dirigido pela atividade do Espírito Santo no adorador. Ou seja, adorar em espírito expressa o que de fato acontece com aquele que nasceu de novo. Pelo fato dos cristãos terem o Espírito de Cristo, isto indica que também são filhos de Deus, portanto são espirituais. Todos quantos são nascidos de Deus são filhos de Deus, conforme essa referência aí de João, capítulo 3, verso 6 e verso de número 7. Adorar em verdade fala que esta adoração ela deve ser prestada em conformidade com a característica de Deus, que é a verdade. E é uma verdade que foi encarnada em Jesus. E também ela está expressada na mesma essência. A mesma verdade está na essência do Espírito Santo, conforme essa referência de João 15, 26. A Bíblia demonstra que, se o homem adora em espírito, simultaneamente ele está na verdade, e se adora em verdade, é porque vive em espírito. Adorar em espírito e em verdade só é possível quando se conhece a Deus, ou seja, quando Deus passa a habitar na vida do homem.
Dando sequência ao nosso discipulado, o contexto dessa lição, ela se dá quando o Senhor Jesus fala da importância de se adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso aconteceu durante uma conversa que o Senhor teve com uma mulher samaritana, quando o Senhor parou em um poço da região de Samaria para beber água e descansar. Então essa mulher samaritana interrogou o Senhor sobre qual a maneira correta de adorar a Deus, ou seja, basicamente ela queria saber quem eram os verdadeiros adoradores. Essa pergunta tinha como base a comparação entre a adoração dos judeus e a adoração dos samaritanos. Isso se deu por conta da divisão do reino de Israel, que aconteceu após a morte do rei Salomão. Como você vê nesse quadro, Israel ele se dividiu em dois reinos. O reino do norte, onde a capital era a cidade de Samaria, a habitação dos samaritanos. E o reino do sul, onde a capital era Jerusalém, a habitação normal dos judeus. Por ter inimizade com os judeus, os samaritanos eles não adoravam a Deus no templo de Jerusalém. E aí eles edificaram um templo, ainda no período do Antigo Testamento, num monte chamado Monte Gerizim. Só que esse templo foi destruído por volta do ano de 130 a.C. Mas mesmo assim eles mantiveram o costume de adorar a Deus nesse monte. Lembrando que os samaritanos eles eram um povo misturado de judeus remanescentes com povos pagãos que vieram do reino da Síria. Então eles cultuavam ao Deus de Israel, mas não abriam mão do culto aos deuses pagãos das outras nações. Apesar dessa marcante idolatria entre os samaritanos, eles, assim como os judeus, afirmavam adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas que tirou o povo de Israel do Egito. Mas o culto dos judeus e dos samaritanos, eles não se misturavam. E ambos os grupos, judeus e samaritanos, ficavam condenando um ao outro por praticarem uma falsa adoração. Então, diante dessa enquete aí, a mulher samaritana ela fez a seguinte observação: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Com isso, ela estava perguntando indiretamente para Jesus: quem são os verdadeiros adoradores? Então Jesus respondeu à mulher samaritana que o verdadeiro adorador ele não seria aquele que sobe o monte ou aquele que entra no templo de Jerusalém. Jesus estava dizendo que o povo escolhido de Deus não estaria restrito a Samaria ou a Jerusalém, mas seria proveniente de todas as tribos, línguas e nações, servindo ao Deus Todo-Poderoso com sinceridade e prestando a esse Deus o verdadeiro culto. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Essa é a pergunta que fica. É possível entender o que é adorar em espírito e em verdade nas próprias palavras que o Senhor Jesus disse a essa mulher. A adoração verdadeira, ela não estaria ligada a um lugar específico. Além disso, Jesus ele também sinaliza o erro dos samaritanos, ao dizer que eles adoravam o que não sabiam. Aqui vale abrir um parêntese e explicar que os samaritanos tinham rejeitado os livros poéticos, conforme você vê nesse quadro aí. Todos esses livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E também os livros proféticos do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ou seja, eles tinham ignorado a própria revelação de Deus nas Escrituras. Isso significa que a verdadeira adoração, além de não estar restrita a um determinado lugar considerado sagrado, ela também está completamente fundamentada
na verdade sobre Deus, conforme ela é revelada em sua palavra. Jesus também estava ensinando que o culto cerimonial, temporário e legalista que era realizado no tabernáculo, através do sacrifício de animais, esse tipo de culto ele seria substituído pelo culto definitivo e eterno a Deus por sua morte na cruz, pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus claramente diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqui, mais uma vez, fica muito clara a lição de que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Ao contrário, os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus de acordo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Ou seja, Deus jamais ele vai aceitar algum tipo de adoração que não esteja em conformidade com a sua palavra ou com a sua vontade. Não importa o quanto o homem tente inovar, imaginar ou inventar, criar supostas adorações, porque todas elas serão vistas por Deus como falsas e também serão reprováveis. É por isso que ele procura quem o adore em espírito e em verdade. O fato de Deus procurar quem o adore em espírito e em verdade não significa que ele esteja procurando pessoas que cumpram certos requisitos para serem adoradores aceitáveis. Ao contrário, ele procura, é uma busca salvadora, esse procurar do Senhor, Ela é uma busca onde ele vivifica os pecadores desprezíveis, ele justifica esses pecadores pelos méritos de Cristo, através de seu Filho, e recebe esses pecadores como verdadeiros adoradores que foram trabalhados, foram regenerados pela ação poderosa e maravilhosa do Espírito Santo dentro de cada um deles. A necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus ainda explicou a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele disse: Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ao dizer que Deus é espírito, Jesus estava ensinando que Deus é infinitamente mais elevado do que qualquer tipo de divindade construída por mãos humanas. E a sua presença, ela jamais estaria restrita a um lugar, a um lugar único, a um território. Seja uma montanha sagrada, considerada sagrada, como o Monte Gerizim eram pelos samaritanos, ou seja, até o próprio Templo de Jerusalém, todo pomposo lá construído por Salomão. O Deus vivo é o Todo-Poderoso, é o Criador do Universo, é o Deus de toda a terra, diferente dos deuses tribais que os pagãos costumam adorar. Então, adorar a Deus em espírito é adorá-lo sabendo que nenhuma imagem pode representá-lo, porque também a sua presença ela não está limitada a um suposto lugar sagrado. Deus é espírito e revela-se a si mesmo na própria pessoa de Cristo, que é a única imagem do Deus invisível, conforme essa referência de Colossenses 1,15. É por isso que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque essa verdade se refere à pessoa de Cristo, aonde as Escrituras testificam do Filho de Deus. A genuína adoração só é possível através da pessoa de Jesus, de um relacionamento vital com Ele e de um compromisso com a verdade que Ele revela. Muito bem, amados, chegamos à conclusão desse estudo de hoje e nós entendemos pela palavra de Deus que quando o homem nasce de novo, através da mensagem do Evangelho, não há um lugar ou um tempo específico para se adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores, eles adoram em todo o tempo
e em todos os lugares. Para a última meditação nossa, deixo para você esse quadro para nós lermos e refletirmos que um verdadeiro adorador, ele não está vinculado a templos, porque ele próprio é o templo, é a morada do Espírito Santo. Dá referência a 1 Coríntios 3,16. Um verdadeiro adorador, ele não necessita de sacrifícios, porque ele mesmo é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme a referência de Romanos 12:1. Um verdadeiro adorador, ele oferta a Deus sacrifício de louvor, ou seja, o fruto que é produzido dos nossos lábios, que professam a Cristo, conforme a referência de Hebreus 13:15. Um verdadeiro adorador, ele não precisa de intermediário, porque ele mesmo exerce o sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, conforme a referência de 1 Pedro 2,5. E por último, um verdadeiro adorador, ele não precisa de tempo específico, porque o momento da adoração foi estabelecido por Deus quando Cristo chegou entre os homens, se revelou a ele, e aí os verdadeiros adoradores agora o adoram em espírito e em verdade. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante Discipulado Videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!